tem os agentes públicos. Agentes públicos na definição lá do artigo 2º da Lei 8.429 de 92, Lei 8.429 de 92, que é a improbidade administrativa, que muitos confundem com crime. Improbidade administrativa não é crime, né? Não coloca ninguém na cadeia, ninguém vai preso por cometer improbidade administrativa, então não é crime. Então, a Lei 8.429 de 92, que regula aí o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, é uma contrariedade aos princípios, agir contrariando os princípios mas acumular, trazer dano ao erário, né, aos cofres públicos, tudo isso nós veremos aí quando estudarmos a improbidade administrativa. Então, lá no artigo 2º, nós temos essa definição do que é o agente público, quais são os agentes públicos, né, o conceito, a definição do conceito de agente público, assim como tem também na Lei 13.869, de 2019, esse sim, é o crime de abuso de autoridade. Então, o crime de abuso de autoridade também tem a definição de agente público, uma vez que somente agente público é que comete improbidade administrativa, e também só agente público que comete o crime de abuso de autoridade, conforme prevê o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 13.869, de 2019. Então, lá nós temos o conceito, só que esse conceito é gênero, né? Porque há as espécies. Quais são as espécies? Nós temos agentes públicos administrativos, agentes públicos credenciados, agentes públicos delegados, agentes públicos honoríficos e agentes públicos políticos. Então, são 5 tipos, né? Temos aí os administrativos, os credenciados, os delegados, os honorários e os políticos, né? Sendo que os administrativos podem ser os servidores públicos, aqueles que ingressam na administração pública por curso, né, por concurso de provas ou provas de títulos, lá do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, os servidores públicos são regulados pela Lei 8.027, de 90, né? Temos os empregados públicos que trabalham exatamente nessas empresas públicas e nessas sociedades de economia mista, reguladas pela Lei 13.303, de 2016, e os servidores e os empregados públicos têm a regulação pela Lei 9.962, de 2000, né? 9.962, de 2000. E ainda tem um terceiro tipo de agente público administrativo, que é o temporário, né? Regulado pela Lei 8.745, de 93, o agente público temporário, né? E então, nós temos aí também os credenciados, temos os delegados, né? Delegados, por exemplo, existe aí o pessoal dos cartórios, né? Na forma do artigo 236 da Constituição Federal, são regulados pela Lei 8.935, de 94, quando atribui uma delegação ao serviço público, ou seja, a administração pública como poder, né? Ela delega para os cartórios aquelas atribuições previstas lá na Lei 6.015, de 73, a Lei de Registros Públicos. Assim como tem também na Junta Comercial, né, da Lei 8.934, de 94 também, né, a lei que regula aí os registros mercantis, né? Então, nós temos uma série de delegações onde a administração pública delega para alguém alguma das suas atribuições, ela passa para outras pessoas, né, delega para um terceiro. Então, nós temos aí, esses são os agentes delegados. Temos os honoríficos. Honoríficos são aqueles que não têm cargo, não fazem concurso público, mas eles prestam funções, eles exercem funções públicas. Estão sujeitos aí à responsabilização, né, tanto do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quanto do artigo 43 da Constituição Federal, e, aliás, da Lei 10.406 de 2002, e criminalmente, na forma do artigo 327 do Código Penal, o artigo 327 do Código Penal, e também eles podem cometer abuso de autoridade, aí o crime será da Lei 13.869 de 2019. Então, veja que os agentes públicos honoríficos são aqueles que não têm cargo público, ocupam apenas função pública, como é o mesário, como é o jurado, né, o jurado lá do artigo 472 do Código de Processo Penal, o mesário do artigo 120 da Lei 9.504, de 97, da Lei 4.737, de 65, são pessoas que não têm cargo público, eles não têm concurso, não fazem concurso, eles não ocupam cargo, eles apenas utilizam uma função. A função será mesário no dia da eleição, a função será ser jurado, compor o conselho de sentença
nos termos do artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, né, lá no Tribunal do Júri, né, a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal e seguintes. Então, veja que tem aí, né, existe aí essa questão do inciso 48, artigo 5º, inciso 48. Aliás, artigo 5º, inciso 38. Artigo 5º, inciso 38. Nessa hora o Teco já briga com o Tico. Então, vejo que o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal traz lá o conselho de sentença. E o conselho de sentença é formado por agentes públicos que não têm cargo, não fazem concurso, mas exercem função pública, atribuição pública, competência pública, portanto, são os honoríficos. Cuidado, interessantíssimo isso para uma prova, né? Depois nós temos os agentes políticos, são dois, né? Tem o mandato, que são os senadores e os deputados, e temos o presidente da República, todos aqueles que têm mandatos, na verdade, e os vitalícios, que são os juízes e os promotores públicos, né? Juízes têm a vitaliciedade lá no artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal, e os promotores também lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Então, são esses os 5 tipos de agentes públicos. Então, nós temos aí os administrativos, os credenciados, os delegados, os honoríficos e os vitalícios, né? Os vitalícios, não, os políticos vitalícios são os juízes e os promotores, né? Então, veja que nós temos aí a composição da administração pública subjetiva, as entidades, os órgãos e os agentes. As entidades, os órgãos e os agentes. Certo? Pergunta número 7. Como se dá a criação dos órgãos e das entidades administrativas? Logicamente, os órgãos são criados pela desconcentração, está tudo concentrado na mão do chefe do Poder Executivo, aí ele desconcentra, né, para os seus órgãos que não têm personalidade jurídica. E quando isso essa atribuição passa para a administração pública indireta, aí a descentralização sai do centro e vai para a administração pública indireta. Então, as entidades são criadas pela descentralização. Os órgãos são criados pela desconcentração, não é verdade? Moleza. Pergunta número 8. Quais são os tipos e as funções das entidades administrativas? Quais são os tipos? Já falei, né? Nós temos aí as públicas de direito público e as públicas de direito privado. Função das públicas de direito público, trabalhei em prol da sociedade, trabalhei em prol da própria administração pública para atingir o fim da administração pública, que é satisfazer as necessidades da sociedade. Já as entidades públicas de natureza pública é dar condições às administrações públicas para que elas possam exercer atividades econômicas organizadas nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, sem violar o princípio da livre concorrência do artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, certo? Então, essa é a pergunta número 9, né? Como se compõem as administrações públicas diretas e as indiretas? Né? Eu respondi a 8. Quais são os tipos e as funções das entidades administrativas? Então, já vimos aí que a composição da administração pública indireta, né? As entidades que se criam pela descentralização administrativa, e aí tem as duas funções, a função das entidades públicas de natureza pública e as funções das entidades públicas de natureza privada, né? Isso tem que estar na mente, né? 9. Como se compõem as administrações públicas diretas e as indiretas? As diretas se compõem exatamente pelos entes públicos, né? Que através da desconcentração administrativa criam os órgãos que não têm personalidade jurídica, Ministério da Saúde, Secretaria de Educação, né? Todos esses órgãos não têm personalidade jurídica porque estão atrelados aos entes administrativos, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, dentro da organização político-administrativa do Estado, conforme prescreve o artigo 18 da Constituição Federal. Então, vejam que a administração pública indireta, né, conforme prevê o caput do artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, o caput do artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco e o caput do artigo 37 da Constituição Federal, né, então prevê que a administração pública direta se compõe dos entes e dos órgãos. Já a administração pública indireta se compõe das entidades que são criadas pela descentralização administrativa. Certo? Então, essa é a composição das administrações públicas